E agora nós vamos mudar de assunto. Vamos falar de alopecia. É uma condição caracterizada pela perda do cabelo em grandes quantidades e em determinadas áreas do corpo, proporcionando a visualização do couro cabeludo ou da pele que antes era coberta por fios ou pelos corporais. Você sabia que existem vários tipos de causas da alopecia? A dermatologista Juliana do Vale explica tudo sobre essa condição que leva à queda dos cabelos. A cerimônia do Oscar 2022 atraiu os holofotes para uma doença, a alopecia areata. Isso aconteceu depois que o comediante Chris Rock fez uma piada sobre Jada Smith, que sofre com a doença, e acabou levando um tapa do ator Will Smith, que é casado com a atriz. Mas o que seria essa enfermidade? Alopecia é um nome geral, né? Que quer dizer perda de cabelo. E aí a gente tem vários tipos de alopecia. No caso da esposa do Will Smith, a Jada Smith, ela tem o diagnóstico de alopecia areata, que é um tipo específico de alopecia, de queda de cabelo, em que vai ocorrer uma inflamação do folículo. Aquela inflamação vai causar a queda desse pelo, do cabelo, que pode ser de qualquer parte do corpo. Couro cabeludo, sobrancelha, barba e qualquer outra região do corpo. Então, essa inflamação vai causar essa queda, essa perda de cabelo, essa alopecia. A doença pode atingir ambos os sexos. Geralmente, os pacientes já possuem uma predisposição para desenvolver o quadro, que pode ser agravado por outras intercorrências. Por se tratar de uma doença autoimune, essa doença, o próprio organismo vai produzir células de inflamação que vai inflamar esse folículo, esse pelo, e vai fazer essa queda, né? E alguns fatores desencadeantes vão contribuir para o aparecimento da doença, como o estresse, algumas infecções, principalmente, né? Como a gente viu muitos casos agora depois dessa pandemia, devido à questão tanto do estresse emocional, as infecções, né, associadas, tanto além do Covid, outras infecções aí associadas. Ela acomete homens e mulheres de uma forma praticamente igual, e pode acometer qualquer idade, inclusive bebês, crianças e pacientes idosos. Mas é uma doença que acomete mais comumente pacientes entre a terceira e quarta década de vida. Apesar de não ter uma cura, a alopecia areata possui tratamento. Muitos pacientes voltam a ter cabelos nas regiões afetadas, já que a doença não causa a destruição do folículo capilar. Mas a resposta depende muito de paciente para paciente. A especialista explica quais são os primeiros sinais para que o paciente procure um dermatologista. A forma mais comum que surge a alopecia areata são áreas de falha, principalmente no couro cabeludo, mas como eu falei, pode aparecer na barba, em outras áreas do corpo, mas geralmente mais visível e mais comum aquelas áreas de falha no couro cabeludo. Pode ser apenas uma área, mas podem ser várias. O diagnóstico só é feito com o especialista, o dermatologista, né? De preferência o tricologista, que é o dermatologista especialista em cabelo, mas o dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia está totalmente apto para fazer esse diagnóstico e diferenciar de outros tipos de alopecia. A alopecia é uma doença que afeta também a autoestima de muitas mulheres. Por isso, um trabalho conjunto com outros profissionais é fundamental. Doenças que acometem o cabelo, a pele, as unhas, são doenças visíveis, aparentes, né? Não são doenças fáceis, às vezes, alguns casos, alguns pacientes precisam usar até prótese para esconder ou acaba rapando mesmo a cabeça quando ela é muito extensa. Então, isso acaba sendo ainda muito estigmatizante, né? Ainda mais para a mulher, que tem um cabelo como um símbolo de feminilidade e tudo mais. A gente ainda fala, né, que o cabelo é a moldura do rosto. Então, isso acaba mexendo muito com o psicológico das pacientes. E a gente sabe que esse estresse pode também, além de acometer grande parte das pacientes, contribuir com essa questão da melhora do quadro, né? Não que ele vai causar, não é o estresse, né, a questão psicológica que vai causar a alopecia areata, mas pode contribuir também para essa questão do tratamento. Então, a gente, em alguns casos, precisa, sim, do acompanhamento conjunto com psicologia, às vezes com a psiquiatria também. Por fim, é preciso ter um olhar atento às pessoas que possuem a doença e poder ajudá-las a superar esse obstáculo. É preciso a gente conhecer para a gente respeitar e a gente humanizar, digamos assim, né?
acabar incluindo esse paciente, sem ter aquele estigma de uma doença que às vezes a pessoa acha que é uma doença contagiosa, ou olha o paciente e fala, nossa, você está fazendo quimioterapia, né? Que às vezes o paciente tem que rapar a cabeça. Então, acho que é importante a gente ter o conhecimento que existe esse tipo de problema, para a gente ter um respeito maior àquelas pessoas que passam por isso aí. Pois é, gente, o nome certo é alopécia, mas a gente tem que tratar esse problema com naturalidade, como na reportagem falou, né? Eu acho muito importante isso.